Olá a todos, eu sou Andréa Pereira, médica nutróloga da Oncologia e Hematologia do Hospital Israelita Albert Einstein, tenho doutorado pela Unifesp, pós-doutorado pelo Instituto Israelita de Ensino e Pesquisa e sou cofundadora da ONG Obesidade Brasil. Eu estou aqui nesse mês que a gente está falando de gastronomia com Viviane Wakuda, tá? Ela trabalha há 17 anos com confeitaria e ela é especialista em confeitaria Oagashi. Depois eu vou deixar para ela explicar para a gente o que é confeitaria Oagashi. É uma grande honra, eu sou fã do trabalho da Vi, e aí a gente vai conversar um pouquinho, né, sobre doces, né, sobre confeitaria, porque a gente fica muito restrito às dietas saudáveis como sendo só dietas ou vegetarianas ou veganas, e na verdade as pessoas gostam de comer doce, né? Eu acho que o importante é a gente ter um doce de qualidade. Então, queria que você falasse como que você começou a se interessar por cozinhar, por culinária. É, Olá a todos, é um prazer estar aqui, eu agradeço muito pelo convite. E então, eu tenho contato com a alimentação no geral desde pequena, né? Meus pais são feirantes, minha família é toda formada por feirantes e trabalha com agricultura, né? Então, a gente faz parte do Cinturão Verde de São Paulo, minha família é de Biúna, né? Então, eu já tive contato desde muito cedo com aprender a plantar, cultivar, colher, até vender. Mas eu nunca me vi trabalhando nessa área, porque eu achava que era uma coisa muito difícil, sabe? Muito sofrida. Então, eu tive a oportunidade de escolher um curso que eu gostaria e também, desde pequena, eu tive esse contato com a minha batiá, né? Minha avó, que ela fazia missô em casa, pasta de soja, ela produzia muita coisa em casa, além do cultivo, né? Então eu acompanhava isso e então eu acabei me interessando pela cozinha, né? Tanto é que eu achava que ia ser cozinheira, mas durante o curso que eu fiz de gastronomia percebi que confeitaria me encantava de certa forma, porque nas famílias de asiáticos não é tão comum ter essa parte de sobremesa tão presente, né? Talvez em algumas datas comemorativas, mas Uhum. tem a presença de doces tradicionais japoneses, que são de arroz e feijão, e não é toda criança que gosta desse tipo de doce. Eu acho que criança gosta de chocolate, né? Umas coisas mais chamativas, digamos assim, né? Então, foi seguindo por esse caminho que eu fiz uma especialização em confeitaria no Japão, Tá. nesse estilo yogashi, né? É isso que eu ia falar. Aproveita e explica para a gente o que que é confeitaria Ogashi. A confeitaria yogashi é basicamente todas as técnicas estrangeiras voltadas para o paladar do asiático. Então, eu tenho base muito forte em confeitaria francesa, por exemplo, mas eu utilizo muito dos ingredientes japoneses. E voltando, né, os asiáticos não são muito ligados ao consumo de doces, né, de açúcar. Então, toda a receita ela é um pouco para menos de açúcar, é um pouco mais equilibrado no dulçor, digamos assim. Não digo que não tenha nada de açúcar, mas ele é mais equilibrado e você acaba sentindo o sabor de outros ingredientes da receita também, né? Então essa é a ideia da confeitaria Yogashi, né? Eu ia perguntar exatamente isso, né? Como que a confeitaria surgiu na sua vida? Você falou, né, que foi uma coisa que você começou a fazer o curso. Eu lembrei muito de mim, né? Eu fui fazer o curso de especialização em medicina do esporte e o que eu gostei foi a parte de nutrição. Então, eu acabei caindo na nutrologia, né? Então, a gente tem essas coisas. Às vezes você vai para um caminho e você fala, nossa, mas isso que eu nunca pensei em fazer, né, me encantou. E o que você falou, acho que é muito interessante, a gente não costuma ver realmente uma confeitaria, né, asiática, né, de descendentes de asiáticos no Brasil, né? Como que você sentiu alguma dificuldade disso de entrar como confeiteira por ser descendente de orientais? Então, é que eu acho que falta essa divulgação, eu tive que trabalhar muito nisso, né? Se você olhar até há 10, 12 anos atrás, era difícil encontrar matéria-prima, tipo chá verde, que eu uso muito, né? Hoje Sim. você encontra com muito mais facilidade. Na época que eu comecei, a maior parte dos meus clientes era formado por asiáticos, justamente pelo grupo que conhecia esse estilo de confeitaria, né? De que 90% eram descendentes de japoneses, coreanos e chineses. Hoje em dia, esse quadro mudou muito e eu acho que os brasileiros não descendentes estão abertos a conhecer esse estilo de confeitaria, porque
tem esse sabor, tem essa curiosidade, tem mais divulgação, tem aparecido mais em pautas de TV, de jornal, então isso acaba difundindo um pouco mais esse estilo de confeitaria, né? Então, hoje em dia, eu posso dizer que, pelo menos, a gente está meio que meio a meio, 50% de asiáticos e 50% de não descendentes, assim. Mas isso é muito legal, porque vejo o interesse mais amplo do público e dos clientes, né? A gente tem aqui no Brasil hoje, né, Vivi, uma pandemia crescente de obesidade, né, e o doce, muitas vezes, ele virou tipo o vilão de tudo. A gente fala muito pouco, por exemplo, da comida ultraprocessada como um fator muito importante para o crescimento da obesidade, né, e acaba culpando só o doce. Até por isso que eu quis que você participasse do podcast, para a gente falar que tem doces e doces. E aí eu queria perguntar para você exatamente isso. Como que é a escolha dos ingredientes, né? Você tem uma preocupação com o tipo de ingrediente, com o fornecedor? Como que é isso? Sim, eu acho que também o intuito dessa confeitaria é não vender como uma bandeira de saudável, porque a gente usa muita manteiga. Eu procuro, entre manteiga e gordura hidrogenada, a gente sempre usa manteiga sem sal. Por exemplo, creme de leite, a gente usa sempre creme de leite fresco. A gente não usa nada à base de gordura hidrogenada e nada que vem em balde, digo assim, né? Tipo, ou em lata, né? Leite em pó, ou creme de avelã pronta. Se a gente precisa de um creme de avelã, por exemplo, eu prefiro fazer aqui. Ou procurar um bom fornecedor que tenha uma produção artesanal que evite usar essa coisa de ultraprocessado, né? A gente tenta evitar ao máximo. Eu acho que a gente está perto de zero de produtos industrializados aqui em nossa cozinha, né? O chocolate também, o chocolate é feito, o chocolate belga, ele tem mais equilíbrio, não é igual aquele chocolate de mercado que tá 40 graus e o chocolate não derrete. Uhum. Então, a composição deles também, eu sempre procuro ver a composição, se é massa de cacau, açúcar. Quanto menos ingredientes tiver na composição, na matéria-prima que eu vou usar, eu considero melhor para eu poder executar a receita, sabe? Assim, no meu ponto de vista, é minha filosofia, né? Então, a gente sempre tenta evitar esse tipo de produtos industrializados na produção, né? Dos doces. Isso é uma coisa que eu tive uma preocupação, né, dos chefes que eu chamei para conversar, porque assim, né, a gente chamou pessoas, tem o chefe de ramen, tem um chefe que está na Espanha, que é um brasileiro, e né, você que está fazendo a parte de confeitaria. Eu acho que assim, né, o doce, ele não é o culpado, né? A questão é, você tem doces e doces. Essa preocupação que você tem com o alimento, eu acho que isso é muito importante. Eu sempre falo isso para os pacientes, né? Que eu acho que o importante é o equilíbrio. E querendo ou não, dificilmente você vai achar alguém, né, na sociedade brasileira ou no mundo em geral que não gosta de doce. Sim. Então, né? É assim, é algo meio unânime, né? As pessoas gostam. Então, assim, eu acho que o ideal é que a pessoa não deixe de comer o doce, mas que ela procure realmente doces que tenham menos produto industrializado, que tenham uma preocupação na confecção. Eu falo sempre dessa comida que você faz, né? Então, acho que é muito importante você ter uma comida feita, não é uma comida que veio da indústria. E eu acho que isso vale para o doce. E eu acho legal assim, que na tua produção vocês têm doces menores e doces um pouco maiores, então dá para a pessoa, por exemplo, não ficar, né, mesmo que ela esteja lá lutando com o peso, ela fazer uma escolha mais saudável e uma escolha menor. Né? Eu queria que você falasse um pouquinho do matcha, que tem muito na sua produção, né? O que é isso? Porque nem todo mundo sabe o que é, né? E por que você escolheu isso, né? Esse ingrediente que você tinha dificuldade de achar. Então, o matcha, ele é um ingrediente muito especial para mim, porque eu cresci tomando chá, né? Mas eu não conhecia o matcha no formato de doce. Meu primeiro contato foi, claramente, obviamente, com um produto industrializado, foi um Kit Kat de matcha. Mas quando a gente começa a ter acesso à matéria-prima em si, você vê uma gama de opções para desenvolver doces diferentes, né? O matcha ele é a parte mais nobre das folhas de Camellia sinensis, que é o chá em si, né? Então, ele é colhido manualmente, esses brotinhos. Eles são secos e moídos na pedra.
Então, é um chá em pó que tem coloração natural e os sabores também são preservados através desse processo de produção. Então, ele tem um leve amargor, mas eu gosto desse contraste também. O doce não é só por açúcar, mas também você pode sentir o nuance desse chá em outras receitas também, né? Fora que é considerado, ele é utilizado muito na cerimônia do chá no Japão, e sempre acompanhado de um docinho, por exemplo, né? Não, e é assim, ele tem uma coloração interessante, para quem não conhece, é um verde muito característico, forte, né? E você acabou de falar que é uma coloração natural, porque a gente está acostumado, o doce, de usar muito corante, né? Então as pessoas acham que todo doce vai corante. É, exatamente. É, todo doce vai corante. E é um sabor que eu acho que o brasileiro descobriu, né? A gente tem visto mais agora nos últimos tempos, tem bolo, né? Tem outras coisas. Sim. Mas realmente ele tem uma coloração muito bonita, eu acho que é muito interessante, além de ser realmente um produto saudável, né, que pode vir de forma artesanal, então eu acho que isso é muito legal. E você também tem uma preocupação muito grande com a estética, né, dos seus Sim. doces, né? Para quem nunca viu, depois eu peço para entrar nas mídias da Vivi ou ir pessoalmente, né, lá na confeitaria dela. Os doces são muito bonitos, né? Além deles serem muito gostosos. Então, eu queria que você falasse por que veio essa preocupação com a estética, né? Com uma arte diferente ali. Eu acho que na gastronomia asiática, no geral, a gente preza também comer com os olhos. Então, a apresentação é muito importante, né? Eu também não quero que seja só bonito, quero que tenha um sabor intenso também, Sim, essa porque isso nuance. é importante, né? Então, quando eu trabalhei no Japão, tinha todo esse cuidado de finalização, o respeito ao ingrediente, evitar desperdício. Então, eu acabei amadurecendo muito nessa questão de ter noção de desperdício também, valorizar os ingredientes, porque, por exemplo, as frutas no Japão são muito caras, porque lá não existe cultivo, é tudo importado praticamente, porque é um arquipélago, né? Então, não tem espaço físico para você fazer uma produção grande, então tudo vem de fora. Então, tinha essa consciência também e pegavam muito no meu pé para padronizar os doces. Então, eu entendi que fazer com que o ingrediente seja bem feito e bonito também é uma maneira de respeitar o ingrediente que a gente está utilizando, né? E como você falou que não tem corante no matcha, por exemplo, a gente tem a briga com pistache aqui, porque a gente usa a pasta de pistache artesanal. E a maioria das pastas ou dos doces de pistache que você encontra aqui no Brasil, eles têm muito corante, conservante, tem essência de pistache na própria pasta de pistache. Então, eu acho que quando alguém come, por exemplo, uma chuva de pistache aqui, acaba... Sempre tem alguém que questiona, né? Mas a gente procura explicar que não é aquele verde nenhum, porque a gente não usa corante. Não é... Né? Não, mas é bom explicar, assim, porque a maioria dos doces que você encontra no geral, eles têm essa coisa, né, de ter muito corante, conservante. E aí a pessoa vê e fala assim, nossa, mas tá tão, será que é mesmo, né? Porque você acaba, a maioria é assim, né? Sim. E uma dúvida que eu tenho, por exemplo, você falou da dificuldade de frutas no Japão, né? Porque isso é uma realidade completamente diferente no Brasil, que você tem Sim. fruta o ano inteiro, né? E eu queria te perguntar exatamente isso. Como foi a sua adaptação de vir do Japão para cá, né? E usar os ingredientes brasileiros, né? Que a gente tem em fartura, né? A gente tem sempre fruta, a gente tem vários tipos o ano inteiro, né? Como que é isso? Então, o desafio de trabalhar aqui com frutas, mesmo que tenha uma fartura, né? A gente tem o calor o ano todo, né? Basicamente. Então, o nosso desafio é fazer doces frescos também, que contém frutas frescas, que acabam reduzindo a validade dos nossos doces. Por exemplo, a chu, a gente faz uma recomendação que dura no máximo 40 minutos fora da geladeira e tem que ser mantido sob refrigeração, porque a gente não usa conservante e usa creme de leite fresco. Então, faz com que o doce se torne mais perecível, né? Então, acho que é toda uma questão de orientar o cliente para que ele saiba armazenar de forma adequada e também aproveitar das épocas. Mesmo que a gente tenha frutas o ano todo, tem coisas que são mais doces em determinada época do ano, né? Por exemplo, caqui em maio, junho, caqui está no auge da produção e está super doce. Tento procurar, às vezes, conseguir frutas sazonais para aproveitar o ápice dela, digamos assim, né?
Sim, acho que isso é muito legal. E aí eu queria que você falasse exatamente isso, né? A gente tocou nesse aspecto de falar do doce industrializado, né? Que tem muito mais corante, muito mais conservante. Geralmente tenta se atrair a pessoa a comprar pela cor, principalmente as crianças, né? Uhum. Mas isso acaba indo até pelos adultos também, a gente vê, né, essa procura, e muitas vezes a pessoa olhar e falar assim, ah, esse doce não é tão bonito, né, não é tão colorido. E Uhum. o doce que a pessoa tem uma preocupação com o ingrediente, né? A gente pode falar que tem doces mais saudáveis que outros, do teu ponto de vista? Eu acho que o açúcar, em geral, não pode ser considerado uma coisa saudável. Eu acho que o doce em si é um prazer, é uma coisa a mais. Eu acho que é por isso que tem tanto memória afetiva quando se trata de doce, né? Mas eu acho que quando você, por exemplo, busca fazer alguma coisa em casa para dar para os seus filhos, vai ser 1000 vezes melhor do que você comprar um bolo empacotado industrializado, né? Eu acho que são propostas diferentes. Claro que envolve uma série de questões, os ultraprocessados. Tem muita gente que acaba consumindo os ultraprocessados porque são muito mais baratos, né? Em nível de escala. Por exemplo, o meu doce não é considerado barato para a maior parte da população brasileira, porque os ingredientes acabam se tornando caros, né? Então, acho que tem todo um equilíbrio para ser feito, né? Mas eu acho que, como você disse, quanto menos ultraprocessado, é melhor para a nossa saúde, né? Então, eu acho que se você vai comer um doce, é melhor comer. Eu preferiria, se for para eu engordar, eu prefiro engordar com uma coisa boa, bem feita. Tipo, eu faço isso para analogia para comida também. Se eu vou comer, eu quero comer bem para depois gastar na academia, eu vou correr atrás, né? Tipo, mas equilíbrio é muito importante, né? Claro. Isso eu falo sempre, assim, é lógico, tem pessoas que têm obesidade, tem pessoas que têm diabetes, então elas têm que ser muito orientadas, porque o Uhum, doce, ele é mais calórico, né, o açúcar acaba interagindo com a insulina, porque a insulina é o uhum, hormônio que absorve esse açúcar, mas que, na verdade, tirando restrições aí que a gente pode ter para alguns pacientes, a uhum, maioria das pessoas poderia, sim, consumir um doce, mas sem exageros, mas isso vale para tudo, né? uhum, O com ideal é que certeza. você não exagere, mas o equilíbrio é sempre muito difícil. Eu não sei se Uhum. foi como uma coisa pós-guerra isso, mas parece que as pessoas, quando elas comem um doce gostoso, parece que nunca mais elas vão comer nada bom na vida, né? Então elas têm que comer muito. Então eu sempre falo, né? Ah, não, nossa, é tão bom que eu vou pegando, né? Então, assim, a questão é essa. Mas, e outra coisa do custo, né? Infelizmente, aqui no Brasil, assim, esses produtos que são mais artesanais, eles são mais caros, né, do que o industrializado. A gente não tem um subsídio, que eu acho que isso seria muito importante, a gente vê a diferença de um produto orgânico para o não orgânico, Sim. né, mas quando tem que ter essa preocupação, porque eu acho que isso sim você vai falar, olha, eu tenho um doce que realmente é mais saudável. Né? Eu acho que isso é Uhum, importante, faz diferença, é diferente de uhum. comer um pacote de bolacha recheada que está lá, que é escrito, sei lá, que é de morango, mas o morango nem passou ali, né? Só Não, tem a não é de longe. só tem a cor e uma essência ali, então, assim, não tem nada de saudável naquilo. Então, já que você vai comer o doce com moderação, eu acho que realmente é melhor escolher um doce de qualidade. Eu acho que isso é essencial. Uhum. E aí eu queria só falar isso, né? Você acredita que a boa comida, né? Você tem uma formação aí em gastronomia, né? E Sim, confeitaria. A boa comida, ela pode ser sinônimo de saúde, do teu ponto de vista? com certeza. Com certeza. Eu acho que aquilo que a gente disse, a gente tem tanta fartura de fruta, a gente tem fartura de verduras e legumes, né? É, claro que dependendo do lugar vai ser mais caro, vai ser mais barato você comprar no final de feira, mas de algum modo é mais acessível, né? Dependendo do lugar que você vai. E também a questão do tempo, né? Eu acho que precisa reservar um tempo para você conseguir preparar essas coisas em casa, porque eu acho que a realidade brasileira é o pai, a mãe, a família em si deve toda trabalhar e, sei lá, se vira, né? Mas o ideal seria conseguir ter um tempinho para cozinhar em casa, que eu considero que seja mais saudável, porque você sabe o que você está colocando na comida, né? E que ingredientes você está utilizando. É diferente de você pedir um delivery, por exemplo, ou comprar alguma coisa congelada, né?
Sim, eu acho que isso é fundamental, né? E eu sempre falo que comer bem, né, demanda trabalho, não tem jeito, porque você vai Uhum, ter que cozinhar, em algum momento você vai ter que parar para cozinhar, não, mesmo que você cozinhe no final de semana e deixe coisas pré-prontas, você uhum, congelou sua comida, é o uhum, que você falou, você sabe exatamente o que tem ali. Mas para a família, né, e se todo mundo ajudar, também não fica um trabalho tão difícil, né? O problema é quando às vezes depende só de uma pessoa, e é muita gente. Então tem que se uhum, organizar, e a gente sabe hoje que as pessoas vão viver cada vez mais, uhum, né? Tem visto isso. A questão é se você vai envelhecer com saúde, né? E alimentar-se bem, né, é uma questão de prevenção para várias doenças, inclusive o câncer. Você tem também a uhum, questão aí de envelhecer melhor, com uma alimentação mais saudável. A gente vê exatamente diferenças de idosos, né? Então, eu acho que isso é essencial, as pessoas terem essa preocupação com a alimentação e na hora uhum. que elas vão comer fora, eu acho que tem uma preocupação do que da escolha, de onde eu vou comer, de que tipo de doce que eu vou escolher. Né? Hoje tão acessível a informação, né? Só entrar, por exemplo, na tua mídia e ver, né? Tem uma história ali, a gente consegue ver a preocupação com o ingrediente, o tipo de ingrediente. Então, eu acho que isso é fundamental. E Uhum. para quem está nos ouvindo, só falar que comer doce não é sinônimo de falta de saúde. O que a gente tem realmente é verdade, né? Porque a gente escuta tanto isso, nem é uma causa de câncer. O problema realmente são os exageros, né, e doenças que são associadas. A gente está Uhum, quase acabando, eu queria que você passasse suas mensagens finais e uhum. falasse para as pessoas como que elas te acham. Tá, então, eu tô no Instagram, meu arroba é viwakuda, VIWAKUDA. Eu tenho uma loja aqui em Moema, na Alameda dos Nhambiquaras 1410. A gente funciona de segunda a sábado, segunda das 12 às 17 e nos outros dias das 9h30 às 18. Futuramente a gente vai mudar de endereço, tá? Mas não tem uma data definida, mas até lá estaremos aqui em Moema. É isso, eu quero agradecer novamente, porque a gente eu tive a oportunidade de explicar mais ou menos um pouquinho da confeitaria que eu faço. E é isso, doutora. Aí eu tenho uma pergunta para fazer para você, né? A gente vai para a pergunta. Deixa eu encerrar aqui. Sim. E eu queria agradecer para vocês que estão ouvindo aí um barulhinho, às vezes é da cozinha, a Vivi está lá trabalhando e fazendo, gravando com a gente, né? É coisa de mulher, né? Mãe, cuida, tem que fazer tudo ao mesmo tempo. Então tá isso aí, tá? Mas eu acho que foi bem legal. Queria agradecer a Vivi mais uma vez. Queria agradecer vocês que estão nos ouvindo. Tá? Então, assim, você pode sim comer um doce, manter a saúde, mas é muito importante escolher qual doce você vai comer. E para quem Uhum. ficou com alguma dúvida, entre em contato com a Vivi pelas mídias que ela já falou, ou pode entrar em contato comigo no site doutora Andrea, nutrologia.com.br ou nas minhas mídias doutorandrea.nutrologia. Obrigada. Vamos à pergunta. Eu, eu queria fazer uma pergunta assim, muito direcionada, porque é por curiosidade mesmo, tá? Tem surgido muitas confeitarias com confeitaria saudável, tipo, coma sem peso na consciência. Eu mesma já pedi uma vez por curiosidade, porque eu queria, sabe quando você está com muita vontade de comer um doce, mas não quer ficar com peso na consciência? Então, mas qual o seu ponto de vista em relação a esse estilo de confeitaria? Digo, quando não tem zero açúcar, zero lactose, zero glúten. Então, assim, eu acho que primeiro a gente está tendo aí muita questão do glúten e da lactose serem ingredientes muito ruins, que causam um monte de doenças. O que a Uhum, gente sabe, tá, do ponto de vista científico, é que tanto o glúten quanto a lactose, eles são ingredientes ruins para quem tem intolerância a glúten e lactose. Então, se a pessoa não tem essa intolerância, não tem necessidade de tirar esse ingrediente. E dependendo de como é feito esse doce ou essa comida, sem glúten e lactose, não quer dizer que ele é saudável. A gente tem vários produtos industrializados sem glúten e sem lactose, que não tem nada de saudáveis. E uhum, muitas vezes a pessoa precisa compensar, né, o paladar com sal, por exemplo, coloca muito sódio para compensar, ou coloca mais gordura. Então, uhum, assim, não quer dizer que o alimento sem glúten e lactose é mais saudável que os outros. E também ele não é menos calórico.
porque você não tem a questão da caloria com a lactose né, com glúten. Agora, o alimento sem açúcar também depende. Então, por exemplo, se eu tenho um diabetes, que eu tenho uma dificuldade de absorver esse açúcar, a gente realmente deve diminuir a quantidade de açúcar. Né? Mas, muitas vezes, o alimento, né, o doce é sem açúcar, mas ele compensa em gordura. A gente vê alguns produtos, principalmente os industrializados, que ele tem menos açúcar, mas ele tem mais gordura para ele ficar mais palatável. A gente vê muito isso em chocolate. Né? Então, acaba sendo compensado. Então, tem que ver se realmente ele é mais saudável. Às vezes, você pegar um doce menos doce, né, com menos açúcar, está sendo mais saudável, feito de forma artesanal, com escolha de ingredientes. Eu acho que o importante é, assim, não exagerar, a gente comer realmente o quanto a gente estava com vontade. Muitas vezes, você comendo um docinho pequeno, ok, já matou sua vontade, não pode ser o que eu falei, né, do pós-guerra, que as pessoas falam que nunca mais elas vão comer nada bom, então elas têm que comer vários pedaços, várias fatias, e também tomar cuidado, nós mulheres principalmente, quando a gente está ansiosa, a gente tende a ficar com mais vontade de doce, e também exagerar nesse doce, principalmente para quem está acima do peso, que é mais calórico e a pessoa acaba ganhando peso mais fácil. Importante também gastar, né, fazer academia. Então, assim, não é uma coisa, não dá para você falar que tal doce é mais saudável que o outro, depende de uma série de fatores. E também, mesmo sendo um doce menos calórico, se você comer muito, também não vai, né? Porque muitas vezes as pessoas confundem, já que ele é diet, já que ele tem menos caloria, não tem glúten, lactose, eu posso comer um monte. E não é isso, tá? Então, fique tranquila quando você tiver vontade de comer doce, não precisa ser necessariamente, acho que precisa ter a preocupação realmente com a escolha do ingrediente e tudo isso. Certo, entendi. Muito obrigada, doutora. Obrigada. Eu que agradeço. Até mais, bom trabalho aí. Até, para você também. Tchau, tchau.